Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar nesta manhã uma passagem que está no livro de João, capítulo 14, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Gente, que coisa gostosa para pensar nesse versículo. É tão gostoso pelo seguinte: Deus é tão lindo, tão sábio, que Ele sabe que após a queda, quando Adão e Eva caíram, nós nos tornamos pessoas carnais. Nós temos dentro da nossa carne, o desejo, a vontade de pegar, de apalpar, de sentir, nós precisamos ver para crer. É assim que é normalmente com a maior parte das pessoas, né? Mas isso aconteceu justamente por causa da queda lá no Éden. E se você lembrar um pouquinho, o que aconteceu com a Eva? Olha o que diz a palavra de Deus, que vendo a Eva que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Boa e agradável, tudo bem. Ela viu, achou bonitinho, viu que ela podia ser comida, né? E aí, mas ela fala assim: e árvore desejável para dar entendimento. Agora ela já estava indo para outro nível. Agora ela já estava querendo ser igual a Deus. Ela tomou o seu fruto e comeu, e depois deu ao seu marido. Então os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus. Sabe, queridos, eu e você agimos da mesma maneira. Nós, muitas e muitas vezes, nós precisamos ver para crer. Jesus sabia exatamente isso e aproveitou essa pergunta que Filipe fez para ele para ensinar sobre fé. E muitas pessoas, olha, isso não é simplesmente só para cristão, não. Muitas pessoas querem conhecer Jesus, mas de uma maneira intelectual, de uma maneira mais pelo conhecimento, simplesmente. Eu gosto de pensar que quando você está chegando diante da Bíblia, você deve parar e falar: Senhor, se revela a mim. Eu quero que o Senhor mostre quem o Senhor verdadeiramente é, e isso é maravilhoso. Agora, nós temos que pensar que quando Jesus esteve aqui andando, ele falava sobre o Pai. Ele dizia, inclusive, o seguinte: eu falo aquilo que eu ouvi. É o que a palavra de Deus mostra. Mas ele também obedecia, ele cumpria, ele demonstrava o amor, ele mostrava indignação quando ele via as pessoas fazendo errado no templo, quando elas queriam fazer da casa do Pai um lugar mais para mercado do que um local de oração, de comunhão, de estar ali diante de Deus. Então, a maneira como ele agia era a maneira como ele estava dizendo: eu e o Pai somos um. Aquilo que vocês estão vendo em mim é exatamente aquilo que o Pai é e aquilo que o Pai faz. Os discípulos andavam com ele e eles sabiam o que Jesus estava fazendo, como ele falava, o que ele ensinava, as obras dele, né? Mas eles não tinham entendido algo fundamental. E isso nós temos uma vantagem. Porque nos nossos dias, nós sabemos, Jesus é Deus. É por isso que ele fala: eu e o Pai somos um, né? E eu fico pensando nesse amor de Deus, porque ele estava dizendo o seguinte: olha, eu vou me fazer carne, eu vou habitar no meio deles, eu vou sentir exatamente as limitações, tudo aquilo que eles passam, porque ninguém vai poder dizer e falar assim: Deus criou o mundo, deixou a gente aqui e foi embora. Não é nada disso. Nós sabemos que ele trouxe a salvação para nós sabemos que ele trouxe libertação do pecado, libertação do diabo, nós sabemos que ele deu a possibilidade novamente da gente viver eternamente com Deus, mas principalmente, e às vezes a gente esquece isso, principalmente ele revelou quem o Pai era. Como eu gosto de pensar isso. As ações que ele tinha, que ele fazia, eram ações de amor, de fidelidade, de comprometimento, de lealdade. Era uma exata expressão de quem era Deus. Então, quando uma pessoa quer saber, mas é gozado, né? Às vezes as pessoas não fazem a relação. Tem gente, eu já ouvi isso, que pensa assim: não, Jesus é bonzinho, Deus é muito bravo, ele é muito santo, eu jamais vou chegar. Jesus estava dizendo: eu e o Pai somos um.
Eu e o Pai somos um. Você quer experimentar o amor de Deus? Olha para mim, olha a maneira como eu fiz, como eu agi, o que eu falei, o que eu ensinei. Nós somos um. Você quer ver a Deus? Você quer realmente conhecer esse Deus que você agora passou a servir? Olha para Jesus. Lê os 4 primeiros evangelhos. Queridos, nós não podemos dizer que nós conhecemos sem conhecer a palavra, porque o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e o Verbo habitou entre nós. Então nós temos que ler. São 4 livros apenas e os 4 revelam exatamente o andar dele aqui nessa terra, a fala dele, como ele chegava nas pessoas. Todos aqueles que chegavam ao redor dele, diz a Bíblia que ele os curava. Com exceção quando ele foi para a própria cidade, que a Bíblia diz que por causa da incredulidade ele não pôde fazer ali muitos milagres. Interessante isso, né? A nossa incredulidade muitas vezes impede esse atuar de Deus. Mas o que nós precisamos estar pensando é o seguinte: ali está escrito, ali está revelado, e o que ele fez? Ele veio para revelar o Pai. Você acha Jesus amoroso? Você acha que aquilo que ele fez foi maravilhoso? Mas você está conhecendo a ele simplesmente pelo intelecto? Você até lê, mas é um conhecimento racional? Não, não é assim que você vai se relacionar com ele. O que você precisa fazer? Pega a palavra, Senhor, se revela a mim através dessa leitura. Eu me lembro logo que eu me converti, nós não tínhamos ninguém para nos ensinar. Então, a gente pegava, nós mudamos em seguida da nossa conversão, nós mudamos sem igreja, sem nada, cada um tinha uma Bíblia. E aí eu e meu marido ficávamos lendo e tudo aquilo que a gente não entendia, a gente punha em ponto de interrogação. Ou para perguntar para alguém, ou para o próprio Deus revelar. E foi isso que começou a acontecer. Quantas vezes a gente chegava, olha, isso aqui está escrito ali, é por causa disso. Claro, quem escreveu a palavra de Deus, quem inspirou a palavra de Deus, quem nos instrui, quem nos ensina, é o próprio Espírito Santo. Então comece a ler, leia os 4 evangelhos e mais do que leitura, peça a Ele, se revela, porque Jesus é Deus, mas Ele veio para revelar aquele Deus que é Espírito e que as pessoas não estavam entendendo da maneira correta. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez, que foi? Ensinar o Pai Nosso. Ninguém chamava Deus de Pai, pelo contrário, tinham medo. E ele fala, olha, Ele é Pai, Ele é amoroso, é isso que Ele está dizendo. Então, a minha pergunta agora é o seguinte, e você? E você? Como está agindo com o seu pai? Você tem medo dele? Você não entende quem ele é, simplesmente tem uma fé? Não, eu creio em Jesus. Queridos, é tempo de você buscar mais. É tempo de você se aprofundar, não num conhecimento intelectual, mas num relacionamento íntimo e profundo com este Deus, com este Pai, com este amigo todo-poderoso que está ao teu lado e ao meu lado. Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor, obrigado, a Tua palavra é tão linda, tão rica, Pai, ela nos ensina tanto, ela fala conosco. Pai, eu quero orar em nome de Jesus e te pedir algo, Pai, que o Senhor possa estar se revelando a cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. Cada pessoa que nessa manhã parou e se propôs a ouvir uma meditação para se alimentar e poder caminhar de uma maneira diferente. Senhor, em nome de Jesus, através da Sua palavra, abre o entendimento, abra, Senhor, o coração para a palavra entrar, produzir vida, produzir mudança, produzir fruto, Pai. É em nome de Jesus e que a gente possa entender que o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus depois da descida do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo se revelando ao homem, mostrando que é possível se relacionar com este Deus Santo, maravilhoso, um Deus trino, que nos ama de tal maneira que falou, eu vou viver no meio deles. Queridos, que nesta manhã o Senhor se revele para você de uma forma sobrenatural. Quando você estiver caminhando, Senhor, vem comigo, vamos fazer junto tudo. Se revela, assim como o Senhor estava se revelando para aqueles discípulos, assim como o Senhor estava ensinando para que eles saibam que só o Senhor é Deus. Amém?
Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.